Então tem esse momento, essa primeira fase que é viver a região oceânica, né? Viver e gostar e se apaixonar pela região oceânica desde criança. Era tudo restinga em Camboinhas, assim, só tinha as áreas cercadas, as áreas de ruas com saia, né? E o resto era vegetação de restinga ainda. Uma vegetação aberta, mas uma vegetação bonita ainda de restinga. Depois de vir morar aqui definitivamente, né, em Camboinhas mesmo, foi já quando eu entrei para a escola de windsurf, né? Quer dizer, conheci a escola de windsurf já 6 anos depois de morar aqui, de estar morando definitivamente em Camboinhas, e conheci o projeto lá de windsurf, que era um projeto muito interessante, porque ele reunia tanto a parte de esporte náutico, quanto outra coisa que eu adoro, que era a vegetação, né? Porque ele tinha um projeto de recuperação da restinga lá. Tinha 3 viveiros de plantas maravilhosos, inclusive o George Rebelo, que era o professor ex-atleta olímpico, né, da escola Meu Garoto, conhecido como Meu Garoto. Ele tinha os viveiros e produzia tanta muda para recuperar lá, e produzia tanta que ele cedia para a CLIM, para a própria prefeitura. A prefeitura pegava a muda lá para plantar em Itacoatiara, plantar em Charitas, plantar em outros lugares. Só que o George sofria uma pressão intensa do mercado imobiliário. Como eu trabalho com meio ambiente, né, me formei em biologia e trabalhava com meio ambiente, ele foi me contando essas coisas e eu fui me envolvendo, fui me propondo a dar uma ajuda a ele nessa questão ambiental, porque ele usava muito a questão de proteção ambiental como escudo também para proteger a escola de windsurf, escudo para proteger a área de esporte, e ele tinha um trabalho social também bem interessante, que era o Dia na Praia, né? Onde ele trazia crianças de baixa renda, de vários lugares, Maricá, Niterói, São Gonçalo, e apresentava os esportes náuticos, deixava as crianças plantarem mudas, apresentava os viveiros, e eu me apaixonei também por essa parte, né, de ajudar lá a trabalhar com as crianças, e, enfim, era um trabalho muito legal que estava sendo ameaçado pela especulação imobiliária, e aí eu me engajei para tentar ajudar, né? Bom, como eu trabalho com meio ambiente e mapeamento, desde o começo comecei a ajudar o George a juntar esses documentos, juntar a posição das coisas, juntar, né, onde é que é a área que ele tinha, por exemplo, ele tinha o registro do SPU, né, Serviço de Patrimônio da União. Ele pagava a taxa, né, do SPU. Então, onde é que era a delimitação, até onde ia, onde é que tinha conflito, né, de quem alegava ter terreno lá, quais eram as quadras 67A e 67B, onde é que eram essas quadras que estavam no plano urbanístico regional. Então, desde esse momento, eu comecei a ajudar a trabalhar no mapeamento das coisas, né? Nessa época, eu conheci melhor o pessoal do SECRON, do Conselho Comunitário da Região Oceânica, que também ajudava o George, e a gente começou a interagir nessa questão de proteção ali da área, tentar proteger aquele lugarzinho ali paradisíaco, né? Aquela frente ali muito bonita, muito interessante, fazendo um trabalho muito legal e gente querendo detonar o cara ali. Então eu acabei entrando para o SECRON também, acabei sendo convidado a compor a diretoria do SECRON, o colegiado, né, diretor do SECRON, e fui em várias gestões também membro desse conselho do SECRON. Estou até hoje no conselho do SECRON. Então, nessa época, a gente começou a interagir também com o pessoal que trazia histórias também mais antigas que a minha. Eles conhecem tudo da região oceânica, de história da região oceânica, quem aconteceu, história política, né, o histórico mesmo de ocupação. Então são cabeças valiosas e eu me sentia muito grato ali de estar com eles e fui aprendendo muito com eles sobre a região também. E uma dessas cabeças brancas que não era do SECRON, mas que era uma pessoa que interagia, né, com o SECRON também, acabou sendo o Omar Serrano, um senhor já, Omar Serrano Abreu, que sabia muito da região oceânica, sabia muito de histórico de meio ambiente, legislação, e o Omar trouxe essa história da Lina. Ele inclusive, acho que ele conheceu, interagiu mesmo com a Lina, né, numa certa época. E ele trouxe essa história, levantou essa história de novo. Além de tudo que vocês estão falando aqui de meio ambiente, né, de recuperação ambiental, de importância da restinga, essa área aqui ainda tinha esse valor
de 2 sítios arqueológicos que estão esquecidos, estão praticamente esquecidos, que é o Duna Pequeno, né, e o Sambaqui e Camboinhas. E aí ele mesmo arrumou para a gente a literatura, né, arrumou os livros, as publicações da Lina, as primeiras cópias xerox. O George também encampou esse discurso também no discurso de proteção da área. E de lá para cá esse discurso se tornou também isso, quer dizer, vem de 2002, a gente está em 2023, está fazendo 21 anos que a gente trabalha tentando, desde que a gente descobriu, né, que existiam ali, né, que haviam ali aqueles sítios e a importância deles em relação ao próprio contexto de arqueologia no Brasil, né, assim, é mais um elemento fantástico que a gente tem um argumento que a gente tem de proteção dessa área, né? E aí incorporamos esse discurso também da proteção aos sítios, que era fundamental, tanto para o SECROM, é um discurso que faz parte do que o SECROM defende, né? Esse histórico, salvaguardar a história, salvaguardar o mais, salvaguardar o que existe de história na região oceânica, e não deixar que esse urbanismo voraz, né, das construtoras atropelando o tempo todo o que existe, né, desconstruindo o que existe para construir uma coisa que só interessa a eles, né? Então o SECROM sempre se opôs a isso. E então esses sítios estavam muito dentro desse discurso, né, dessa rol de atividades que o SECROM trabalhava. Nós estamos aqui em Camboinhas, que é um dos lugares mais importantes em termos de arqueologia do Brasil, né? As pesquisas arqueológicas começaram aqui na década de 70, 1970, quase 1980, né? E as pesquisas foram capitaneadas pela professora Lina Knaip, uma professora do Museu Nacional, que começou os estudos aqui no Sambaqui de Camboinhas. E tem várias coisas muito interessantes, né? Mas na época, a questão relevante é que ela mandou analisar carvões e ela obteve uma datação bastante antiga para a época, né? Uma datação em torno de 8.000 anos, para um Sambaqui. Até então, as datações que eram aceitas para Sambaqui eram 3.000 anos, 4.000 anos antes do presente, e ela conseguiu essa data, né? E causou um enorme rebuliço na arqueologia, né? Durante muito tempo foi uma data isolada, muito questionada, mas a ciência se faz dessa maneira, né? Você dá um passo adiante, 2 para trás, 1 para o lado, 4 para frente, né? E com essa informação que a professora Lina Knaip obteve, nós avançamos muito, porque ampliou o período de ocupação dos sambaquianos. E, além de identificar esqueletos humanos, né, mostrando que era inquestionável uma ocupação humana, muitos artefatos, instrumentos feitos de pedra, né, principalmente de quartzo, mas também batedores, um conjunto de material que se encaixa perfeitamente com as tecnologias adotadas pelos sambaquianos. Depois, com o desenrolar da pesquisa, né, outras datações antigas surgiram, quer seja no Vale do Ribeira, né, e também aqui no litoral do Rio de Janeiro, ali perto de Macaé, da Ilha de Santana, com as pesquisas feitas pela professora Tânia Andrade Lima, que também obteve datações antigas. E com o desenrolar das pesquisas, né, esse resultado da análise, que causou espanto, espécie na época, foi confirmado e corroborado, né? Então, aqui tem uma importância fundamental para a história da arqueologia brasileira, que é ter conseguido obter um testemunho de uma ocupação bastante antiga e até hoje é uma das datações mais antigas para a ocupação sambaquiana. E a Lina não foi a única pessoa, a única arqueóloga que trabalhou aqui. Muitos outros pesquisadores trabalharam, porque aqui de fato é uma região importante, né? Ondemar Dias, do IAB, né?
E outros pesquisadores do Museu Nacional, como Cláudia Carvalho, Rita Schirliber, né, da Fiocruz também, Sheila Mendonça de Souza, é um espaço, é uma área de extrema importância e que chama a atenção de todo pesquisador. Todo mundo que tem interesse em ciência, em pesquisa, que entender o processo de ocupação do Brasil, tem interesse nessa região. É uma região extremamente relevante, né? E ela é um testemunho, um dos únicos na costa brasileira, né? Que conta essa história do processo de colonização dessa região toda, né? Então, ele é extremamente relevante e tem que ser tratado com cuidado e respeito. Nosso projeto é um projeto de recadastramento dos sítios arqueológicos Sambaqui de Camboinhas e Duna Pequena, localizados hoje no bairro que a gente conhece como Camboinhas, mas que historicamente todos sabemos que Itaipu era uma praia só. Então, os principais objetivos desse projeto era principalmente entender o grau de preservação desses sítios, que muitas vezes eles são conhecidos como já totalmente destruídos. Um segundo ponto seria delimitar a área que eram esses sítios ou que são esses sítios arqueológicos. E um terceiro objetivo fundamental também é a sinalização dos sítios arqueológicos, que mesmo conhecidos já desde a década de 60, eles nunca foram sinalizados e até então também não eram muito reconhecidos pelos próprios moradores, pela própria comunidade local. Então, a gente fez essa proposta do projeto pautado no que já é de conhecimento público, de que, infelizmente, muitos sítios arqueológicos do Brasil todo estão com essas coordenadas e essa localização cadastradas de forma errada, né, por diversos motivos, diversos fatores, sejam eles fatores até mesmo de anotações, fatores tecnológicos, né, de dispositivos que a gente tinha no início das pesquisas arqueológicas no Brasil. Mas a gente entrou com essa proposta de uma forma consideravelmente pioneira aqui para o município, sabendo que a gente tem mais de 20 sítios arqueológicos cadastrados em Niterói e poucas pesquisas realizadas até o momento. Então, apesar das datações indicarem ocupações de mais de 7.000 anos antes do presente, a gente ainda não sabe quase nada sobre eles. Eu sou professor do curso de graduação em arqueologia da UERJ. Nós estamos trabalhando em uma parceria com o MAI, né, o Museu de Arqueologia de Itaipu. Essa parceria, via UERJ, ela envolve o Departamento de Arqueologia e o Núcleo de Pesquisas Arqueológicas Indígenas, o NUPAI. Nós estamos na terceira semana trabalhando aqui em Camboinhas. Ao longo dessas 3 semanas já vieram 3 grupos de alunos, em média, 6 alunos por semana. Além dos alunos da disciplina de prática de campo 1 que estão trabalhando conosco, nós já recebemos também alguns voluntários da graduação em arqueologia. E ao longo desse trabalho, nós temos identificado uma série de materiais arqueológicos distintos, né? Predominantemente materiais arqueológicos líticos, predominantemente artefatos lascados em quartzo, que é uma das especialidades do NUPAI, né? A gente tem trabalhado com artefatos líticos de diferentes áreas do Brasil. Estamos trabalhando agora com pescadores-coletores aqui do litoral do Rio de Janeiro. E no momento nós estamos com 3 alunos do laboratório, do Departamento de Arqueologia, trabalhando com essa área, né? Temos um aluno trabalhando com materiais que já estão depositados no MAI, aqui em Itaipu, e outros 2 alunos que vão trabalhar em breve com os materiais que nós estamos encontrando no momento aqui em Camboinhas e na Duna Pequena. Vem ajudar a Michelle e o Anderson, nessa empreitada aqui sensacional, no estudo desse sambaqui, né, desse sítio arqueológico. Então eu me dispus a vir, a estar colaborando, junto com a equipe agora que eu tenho trabalhado lá no município de Nova Iguaçu, né, onde no município de Nova Iguaçu hoje tem um parque histórico e arqueológico de Iguaçu Velha, e a gente tem uma equipe de arqueologia lá. Eu trouxe a equipe, né, nesse momento para a gente estar trocando experiência, e a equipe está ganhando um amadurecimento dentro da arqueologia, né, conhecendo outros contextos arqueológicos. E está sendo muito interessante, né, porque a gente tem um desafio aqui dentro
do Cambuinhas, né? A primeira coisa é saber onde está o Cambuinhas, né? Identificar a sua parte in situ, né? Ver como é que está o seu contexto arqueológico. Então isso para dentro da arqueologia sempre é um desafio, né? Então, porque leva muita reflexão, né? A gente precisa estar atento, né, às camadas estratigráficas, né? Se correspondem ao contexto arqueológico. Então, assim, está sendo muito bacana estar aqui com eles, né, contribuindo para esse trabalho aqui. Né? Faz mais de 10 anos que eu não apareço aqui na região. Em 2012, eu estive na Duna Grande, né, para fazer um trabalho de delimitação da Duna Grande, né, que até o momento não se tinha, para o trabalho de mestrado do colega da época, e era do Museu de Itaipu, o Pedro Colares. Eu trabalho com paleoparasitologia, que é uma ciência que, por meio do estudo de parasitos e micro-organismos, a gente consegue compreender um pouco sobre a saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. Então, a gente consegue compreender um pouco sobre o modo de vida das pessoas no passado e que reflexo isso pode trazer no presente. Então, o meu trabalho aqui na região oceânica, ele se insere tanto para ajudar outros pesquisadores a compreender a importância desse povo que habitou a região oceânica há tempos atrás, mas não menos importante também, a gente tem um trabalho de divulgação científica junto às escolas. Aí a gente escreveu um livro, Uma Aventura na Terra dos Sambaqueiros, os primeiros habitantes de Niterói, e a gente está com essas oficinas na escola, porque são essas crianças que vão ser os futuros protetores aqui da região oceânica e ajudar a preservar essa área, esse patrimônio ambiental, cultural, arqueológico, histórico, e que não pode, né, ser completamente destruído. Meu nome é Nicole, eu sou da arqueologia da UERJ, estou no 10º período. Eu estou aqui participando da escavação como parte da matéria de prática de campo 1, disciplina que está sendo lecionada pelo professor Anderson, né? E a gente está participando, ajudando aqui na escavação do Sambaqui. Durante muito tempo, até a década mais ou menos de 1990, né, os sítios, esse tipo de sítio, os sambaquis, eles foram estudados isolados, né? Um pesquisador ia lá e estudava um sítio, o Sambaqui de Camboinhas, ali no entorno da Baía de Guanabara, o Sambaqui de Sernambetiba, o Sambaqui de Amorim, né? E com o desenvolvimento das pesquisas, e também muito associado à minha tese de doutorado, que é de 1991, nós começamos a perceber que esses sítios estão integrados, né? Eles não estão isolados, nem no espaço, nem no tempo, né? Na realidade, você não tem a ocupação de um sítio isolado, né? Você tem a ocupação de um conjunto de sítios, às vezes 6, 7 sítios, que estavam integrados. Quando eu falo integrados, né, eu estou falando que as pessoas que construíram esse espaço, né, elas estavam associadas, né? Elas provavelmente festejavam algumas datas relevantes, saíam para pescar juntas, trocavam informações, né? E essa troca de informações, esse contato, que a própria linha de costa propicia, né? A circulação, né? Os pescadores de Itaipu conhecem os pescadores de Piratininga, né? Tem todo um contato, se reúnem nas festas relevantes, né? Era assim no passado também. Então, os sítios não podem ser entendidos isolados no tempo e no espaço. E mais ainda, né? Esse tipo de ocupação foi uma ocupação longa, de longa duração, né? Tem sítios que estiveram ativos, estiveram funcionando durante 100, 200, 500, 900 anos. Para nós termos uma dimensão, o que nós chamamos de Brasil tem cerca de 500 anos, né? E alguns desses sítios estiveram ativos durante 900 anos, né? E esse sistema integrado de sítios, né, ele está disperso por parte significativa da faixa costeira do Brasil, né? O que interessava para os sambaquianos era estar perto do mar, estar perto da lagoa, do canal, né?
num dia que o mar estava revolto, estava virado, ia pescar na lagoa, exploravam os recursos vegetais nativos daqui, ou que eles manejavam para que eles pudessem frutificar, ou que eles tinham uma espécie de quintal, de horta, né? E esse era o ambiente deles, a faixa costeira, né? E a definição de faixa costeira é a área que sofre alteração, influência das marés. Essa zona aqui, esse era o território dos sambaqueiros, né? Esse era o espaço deles, né? E, sobretudo, com essa ideia de integração entre diferentes construtores de sítios arqueológicos. Foi um chamado, foi um convite que a gente fez para outras instituições, com outros pesquisadores e pesquisadoras que a gente tem conhecimento de atuarem nessa área de populações sambaqueiras, sambaquianas, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E, felizmente, todos aceitaram o convite. Então, a gente tem aí uma grande força por trás, né, de várias instituições, como a UERJ, principalmente, além da gente aqui no Museu de Arqueologia de Itaipu, Museu Nacional, Fiocruz, UF, e também de toda a rede de parceiros locais. Então, as unidades de conservação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, a BEM, né, Biblioteca do Engenho do Mato, o coletivo do Arte em Rede, RO, e entre vários outros que a gente tem aí colaborando com essa nossa pesquisa. Acreditava-se, então, que esses sítios já tinham sido destruídos, mas na verdade não, eles foram impactados, mas ainda existe bastante material a ser pesquisado, existe ainda bastante informação e pesquisas a serem feitas nesses sítios, e que isso para a gente é de suma importância, porque afinal somos um museu de arqueologia e a ideia é também falar, além das questões dos moradores locais, também falar dos moradores que estiveram aqui em Itaipu há tanto tempo. Uma das coisas mais importantes é a gente ter a possibilidade de estreitar essa parceria com o Museu de Arqueologia de Itaipu, que sempre foi um parceiro, mas agora a gente tem um objeto muito enfático em comum, né, de registrar e de tornar isso um aspecto importante tanto para o museu quanto para o PESET. Eu não tenho certeza, mas acho que essa é uma das primeiras pesquisas arqueológicas realizadas no PESET, e as descobertas dela são muito interessantes do ponto de vista da necessidade de proteção dessa área e da sua zona de amortecimento, porque o sítio arqueológico ele não está localizado especificamente em um único lugar, né? Ele está disperso por uma parte do próprio PESET, dentro dos limites do parque, e uma parte fora, na zona de amortecimento. Então essa pesquisa ela está sendo extremamente significativa, extremamente importante para reforçar o papel de proteção do parque e de repensar o formato de gestão da zona de amortecimento, no sentido de perceber a importância de proteger esses sítios arqueológicos que estão dispostos ali. Então acho que esse é um dos grandes ganhos, um dos grandes méritos que o PESET está tendo com essa pesquisa, e que eu acho que vai desdobrar numa nova forma de observar e de olhar a política de proteção que os parques estaduais e que os parques nacionais podem ter em seu entorno. É super importante ter um projeto como esse dentro da nossa unidade, para que possa estar resgatando justamente a história desses pescadores tradicionais, que vem de muitos anos. A nossa unidade ela é nova, porém é importante a gente ter essa cultura inserida nela e estar podendo, juntamente com esse projeto, a gente está resgatando e trazendo para as próximas gerações a importância e o que aconteceu dentro da nossa área aqui da nossa unidade. Espero que continue um projeto e que a gente consiga trazer essa história para toda a comunidade e todas as pessoas que venham usar a nossa unidade aqui de conservação. O programa de educação socioambiental aqui do setor educativo do Museu de Arqueologia de Itaipu, ele é um programa que tem mais de 10 anos, né? E que a gente realiza etapas, né, com uma turma de 5º ano de uma escola parceira aqui da nossa região, né? Então são etapas, né, mensais, né, 8 etapas, e
por conta da pesquisa realizada pela arqueóloga Michele, a gente conseguiu levar, né, na penúltima etapa, uma turma desse nosso programa para conhecer de perto esse trabalho de arqueologia que estava sendo realizado no sítio arqueológico de Camboinha, do Sambaqui de Camboinhas. Então eles puderam entrar em contato com estudantes da graduação, com os próprios pesquisadores e conseguiram conhecer de perto, né, esse trabalho de arqueologia que a gente vem trabalhando durante todo o ano com essas turmas. É uma síntese do que é a própria educação, né, essa troca de saberes, né, de aprendizados, né, e a gente, por conta disso tudo, desse contexto, né, lá no Sambaqui de Camboinhas, a gente conseguiu reunir, né, pesquisa, arqueologia, os estudantes da graduação e também, né, o que a gente costuma chamar de chão da escola, quando a gente recebe os alunos da rede básica de ensino de Niterói. Esse trabalho aqui no Museu de Itaipu começou pelo grupo da Universidade Federal Fluminense, uma ex-aluna, né, hoje colega, que é professora lá, me convidou a participar, uma vez que havia essa coleção de material de ossos humanos no museu, vindos da duna, mas com relação estreita com o Sambaqui de Camboinhas, e a análise desses ossos, então, passou a ser importante para se ter uma perspectiva, hipóteses, inclusive, para verificar do que poderia ainda ser encontrado em escavações. Algumas já estão em andamento, né? Existe um projeto, e outras futuras aí, né? A análise desses ossos. Então nós começamos a fazer a revisão desse acervo, a análise de detalhes que não haviam sido estudados, né, em relação à sua saúde, e estamos aí progredindo, ajudando a melhorar esse cadastro, essas informações sobre essa coleção. Acredito que muitas ideias sobre quem foi esse povo, né, e como é que viveu, nós vamos poder trazer então como contribuição aí para a pesquisa futura. De jeito nenhum pode-se pensar que é um entrave, que viva a especulação imobiliária. Ao contrário, né? Aqui estão nossas memórias, aqui estão nossas tradições, né? E isso pode alavancar um outro tipo de turismo. Quem tem interesse em pré-história, quem tem interesse em cultura, na nossa história, a história do povo brasileiro.